Seu Fausto, só o áudio não está funcionando, mas só aí na configuração. Não precisa parar de transmitir. Alô, alô, alô. Agora, acho que agora tá, hein? Tá? Que tá com delay aqui só. Ah, foi? Foi, ok. Então, agora, depois de consertarmos o nosso áudio, a gente vai para de volta aqui. Só vou fazer um acerto aqui no nosso Zoom. E nós vamos aqui. Prontinho. Acho que agora estamos rodando aqui. Quase. Prontinho. Então começamos com o índice Bovespa. Tivemos uma indicação técnica importante esse fim de semana. Aliás, hoje no índice Bovespa. Vamos vê-la. Bem. Eu peço desculpas àqueles que já nos assistiram anteriormente, mas eu vou repetir o que a gente estava dizendo, que nós, em função do rompimento dessa reta, aqui do que eu chamo de ciclo do presidente Lula, nós entendemos que estamos numa tendência de baixa e entendemos que os preços do Bovespa no longo prazo vão chegar aqui 50% de correção Fibonacci dessa alta que foi de 2002 até 2008 aqui no Brasil. Isso porque quando a gente vê o gráfico indexado de longo prazo do Bovespa, nós vemos que esse ciclo, que eu chamo de ciclo do presidente Lula, teve 3 precedentes. Esse de 91 até 97, esse outro de 1983 até 86 e esse outro de 1965 até 71. Esses dois aqui, ó, o topo de 97 e o topo de 71, nós tivemos 50% de correção. E esse outro aqui, que foi do plano cruzado, nós tivemos 80% de correção. E, portanto, nós entendemos que não é nada muito pessimista a gente imaginar que nós vamos ter algum tipo de repeteco do que aconteceu lá atrás. Ou seja, nós teríamos, então, que trazer esse Fibonacci aqui para cá e marcar aqui onde seria 50% Fibonacci. 50% Fibonacci é hoje 10 mil pontos. E seria aí os preços chegando nesse nível aqui. Isso está em dólar, né? Isso é com base no dólar de hoje. Agora, o que é interessante a gente notar é que, olhando esse gráfico aqui indexado em dólar, a gente traça uma reta aqui direitinho. Não, mais ou menos, né? Não é essa reta aqui. É essa reta aqui que a gente pode traçar desde o topo lá de 2011. E aí, quando a gente traça essa reta, que eu vou deixar vermelha aqui, quando a gente traça essa reta, a gente então vai estar deixando aqui só esse pedacinho do começo de 2012 para fora, pega esses topos aqui de começo de 2013 e a gente constata que os preços estão ali na reta, né? Eles escaparam um pouco da reta, mas vejam o que aconteceu hoje, né? Isso aqui a gente pode, eu acho que, começar a classificar como uma deriva. E os preços também, hoje foi um dia importante, porque ontem os preços haviam rompido a resistência dada por esse topo aqui de abril. Eles já haviam rompido quinta, quarta, terça, na segunda-feira, né? Segunda-feira, mas ainda não tinham rompido esse último topo aqui. Ontem romperam e hoje isso aqui é como se fosse um engolfo, né? O mercado
tomou uma ducha de água fria hoje, bem declarada, não é? Então, por essa razão, a gente está esperando que os preços cheguem aqui embaixo e, portanto, nós estamos aí muito desconfiados de qualquer possibilidade de rompimento dessa reta, porque nós entendemos que não, o mercado está apenas chegando na reta de resistência que vai ser respeitado e os preços devem voltar a cair, e é exatamente isso que está nos dizer o fato de que o topo de ontem aqui no índice à vista, né, foi rompido, e hoje o mercado nos dá um engolfo, não foi nada dramático, mas isso é bastante significativo em termos psicológicos, principalmente, né? A turma que estava acreditando na alta, hoje teve um desapontamento muito grande, tá? O índice Bovespa está nos falando mais ou menos a mesma coisa. Se bem que recuperou um pouco aí no fechamento. Estava bem pior, acabou recuperando um pouco, mas nós temos também uma situação em que esse nível aqui do último topo havia sido rompido ontem e hoje o mercado decepciona. Se nós evoluirmos para uma acumulação aqui e rompermos o topo, aí sim nós vamos estar pensando talvez com outros olhos no mercado. Se tivermos realmente um bom rompimento aí dos 55 mil pontos, a gente acha que os preços podem chegar até esse próximo topo que está lá 58.500. Mas nós não acreditamos, até pela característica de deriva que tem essa última acumulação aqui. Essa acumulação do começo de maio tem toda a característica de deriva. E por isso nós estamos achando que, ao contrário, os preços caem a partir de agora. E, portanto, estamos baixistas no curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. Vamos ver o que o S&P tem a nos dizer. Eu anteontem até escrevi um artigo e mandei para um amigo. Eu escrevi um artigo em inglês até, e que chama-se Shameless Bunch of Bulls, bando de touros sem vergonhas. Por quê? Porque aqui no S&P à vista, e aqui eu destaco para vocês o topo de 2000 e o topo de 2007. No S&P à vista, o que aconteceu foi que aparentemente, desculpe, eu estou arrumando minha lampadinha aqui, mas enfim, o S&P está em mares nunca antes navegados, seguindo na sua tendência de alta, definida por essa reta, maravilhosa reta de suporte, né? Ele está nos dando sinais de fraqueza dos touros, porque esse nível, que é o topo de janeiro, foi rompido aqui no começo de março, e o mercado não conseguiu dar prosseguimento, voltou, tocou de novo a reta suporte, e o que aconteceu anteontem, eu acho que foi muito significativo, porque nós tínhamos aqui, em termos de corpo real, nós tínhamos esse nível de resistência. Estava muito bem definido aqui. Vou até destacá-lo um pouquinho. Tá? Esse nível estava muito bem definido aqui, que era o topo do começo de abril. Endossado por esse topo aqui, esse pequeno topo do começo de maio. Então nós temos dois topos aqui acontecendo nesse nível. E aí na segunda-feira, o mercado teve essa alta espetacular. Um candle de rompimento assim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, abre em gap na mínima do dia e fecha na máxima do dia. Então, minha gente, o ponto é que depois de um candle desse, o mercado tem que achar ordens de stop dessa turma toda aqui, que estava short no mercado, que estava vendida descoberto. Quando o mercado rompe esse nível, ele tem que tocar as ordens de stop. E o que aconteceu? O que aconteceu foi um shooting star que mostra que não existiam essas ordens de stop de compra.
E isso qualificou, com o pregão de ontem, com o pregão de hoje, qualificou o que eu já falei muitas vezes aqui, que é o que eu considero a mais importante indicação técnica, que é o bull trap. Bull trap é justamente essa situação, rompe-se uma importante resistência e o mercado não dá continuidade. Por quê? Porque não acha ordens de stop. E quando isso acontece é porque tem alguma coisa muito errada. Eu acho que a gente sabe o que está muito errado, né? Paper money. Isso aí, essas melhoras de economia todas aí são todas falsas. Como diz o meu amigo Paulo Rabelo de Castro, o mercado está trabalhando em cima de dinheiro falso. Dinheiro que está sendo lá, está se dando ao mercado a impressão que ele tem esse dinheiro, mas na verdade não tem, né? Então eu acho que é isso que está errado, mas o fato é que a gente teve essa importantíssima indicação de baixa. Hoje nós tivemos um candle já um pouco mais acelerado do que ontem, não fechou na mínima do dia, mas eu acho que isso aqui está indicando claramente o fato de nós termos tido esse bull trap, e vejam, esse bull trap já é o segundo que a gente está tendo, né? Porque como eu disse aqui, no começo de março os preços romperam o topo de janeiro e depois desromperam esse topo, e agora eles rompem de novo o topo de abril, que tinha sido definido, e desrompem com esse shooting star aqui, e significativamente, exatamente quando eles atingem pela primeira vez 1.900 pontos aqui no S&P. 1.900 pontos é um nível nunca dantes atingido pelo S&P. Atinge-se esse nível, deixa-se um shooting star, que é caracteristicamente um candle de topo principal de mercado. Ele tem até um nome bastante significativo, chama-se Gravestone Dodge, ou seja, Dodge lápide. Isso aqui parece uma lápide, né? Lápide seria a lápide dos touros, que começam a perder, os ursos. Bem, e no meu artigo eu dizia, olha, eu acho que o general dos ursos vai soltar cavalaria em cima dos touros, porque tendo feito esse processo aqui, os touros estão claramente dizendo que estão cansados. Então, o que o mercado está nos dizendo? Ele está em mares nunca dantes navegados, ele está no topo do topo do topo do topo, e os touros estão cansados e os ursos estão começando a achar graça. Vocês sabem, né? Isso aqui é uma guerra. Se os ursos puderem, eles emparelham os touros no paredão de fuzilamento e fuzilam todos eles. Se os ursos puderem, eles fazem esse negócio chegar aqui, ó, ou aqui. Eles descem isso para onde tiver que descer, né? Então, com isso, eu estou bastante pessimista nos Estados Unidos. Eu acho que nós estamos caminhando para testar e romper essa reta. Essa reta, como é muitíssimo importante, eu vou repetir, essa reta é muitíssimo, muito importante. Eu estou aqui expondo a minha experiência aí de mais de 30 anos de análise técnica para dizer a vocês que eu considero essa reta muito importante. O que quer dizer uma reta muito importante e uma reta não muito importante? A reta muito importante é aquela que está claramente definida nos gráficos e abaixo da qual existem muitas ordens de stop. Eu diria que embaixo dessa reta, minha gente, existem milhões de ordens de stop. Milhões, estamos falando do ativo mais líquido do mundo, o S&P. Então, embaixo dela existem milhões de ordens de stop. Sabem o que costuma acontecer quando um nível desse, onde existem milhões de ordens de stop, é atingido? Costuma acontecer isso, ó, puff! É isso que costuma acontecer, o mercado cai que nem um saco de batatas, né? Então, se ele tem uma queda dessa pode acontecer em menos de uma semana, a gente está falando de 10% de queda aí. Mas eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, o que acontece se os preços apenas corrigirem Fibonacci desse processo de alta que começou em outubro de 2011. Não estou falando do processo de alta que veio do fundo do subprime, estou falando só daquele que veio depois dos Estados Unidos ter sido rebaixado aqui em agosto de 2011. Né? Os preços viriam aqui para 1.525 e isso significaria uma queda a partir de hoje de em torno de 18%. É exatamente isso que eu acho que está para acontecer, e aí eu pergunto a vocês, imaginem o que acontece se o S&P cair 18%, 20%. O que acontece é que o mundo fica mais pobre 20%. E se o mundo ficar mais pobre 20%, aí
inicia-se um festival de puxação de freio de mão, isso contamina tudo, o mundo inteiro, e nós vamos sofrer com isso, com certeza. Eu acho que isso está para acontecer. Tenho dito isso a vocês aqui durante muitas quintas técnicas, mas vocês devem estar percebendo que eu estou sendo um pouco mais enfático agora, né? Nós ainda não temos a pá de cal desse processo. A pá de cal seria o rompimento justamente dessa reta de resistência aqui. Não temos isso ainda, mas essa indicação do Bull Trap é muito poderosa e eu acho que nessa semana nós estamos aí com boas possibilidades de assistir o rompimento dessa reta, talvez até o rompimento desse suporte aqui de 1820. Isso aí sim seria a pá de cal, né? Seria a pá de cal, porque quando uma reta dessa é rompida, ainda mais uma reta muito, muito importante como essa, a gente pode e deve esperar uma rápida ida para o correção Fibonacci, né, que eu acho então que vai acontecer. Então, estamos, portanto, bastante baixistas no curto, médio e longo prazo no mercado americano. Isso aqui é o mini S&P, o intraday de 15 minutos. Ele mostra o que aconteceu. Eu, para falar a verdade, eu não tenho nem ideia o que aconteceu hoje, mas provavelmente deve ter saído algum indicador. Mas vejam que o processo está bem técnico, né? Depois de ontem nós fizemos essa acumulação aqui, foi um retângulo, o mercado cai, agora ele deu uma recuperada, eu acho que ele trabalha um pouco aqui e volta a cair. É isso aí. Então estamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Eu quero apenas lembrar a vocês que eu tenho dito aqui faz tempo que eu acho que nós tivemos aí a indicação do século, já tivemos a indicação do século, e o que aconteceu hoje está reforçando isso que eu estou chamando de indicação do século. Esse é o topo de 2000, tem uma linha vermelha aqui, isso aqui é o topo de 2007, né? E isso aqui é a análise que a gente faz do que o mercado fez quando chegou nessa faixa importantíssima. Por quê? Importantíssima porque em 2000 os preços caíram 43%, e em 2007 os preços caíram 55%. Por isso, esse nível é muito importante, e isso é uma coisa que salta os olhos nesse gráfico de 100 anos que eu mostro a vocês, porque são 2, talvez agora 3 topos exatamente no mesmo nível, né? Nós não tivemos isso ao longo desses 100 anos, como se pode notar. Então isso salta aos olhos. Essa eu chamei de a mãe de todas as resistências, ou até uma resistência de proporções bíblicas. Tem duas maneiras de descrever aí como queira. Então o que o mercado fez? O mercado chegou nessa faixa, sentiu a resistência dessa faixa em novembro e dezembro do ano passado, aí com a fala do Bernanke dizendo que o tapering ia ser, ou seja, o processo de retirada dos incentivos econômicos ia ser bem maneiro, o mercado gostou e rompeu essa faixa e subiu até 31 de dezembro. Sim, lá nos Estados Unidos o mercado funciona dia 31 de dezembro. Subiu e começou a cair a partir de 1º de janeiro, que também é bastante significativo, né? Começa a cair num ano novo. Muito bem, mas aí ele resvala nessa que eu disse que é uma espetacular reta de suporte. Aqui nos Estados Unidos ela tem 1, 2, 3, 4, fez o 5º ponto, né? Nós estamos falando em uma reta de 5 pontos numa reta em 1, 2, 3, 4, 5 anos, 5 pontos na reta. Isso é um espetáculo. Vocês, analistas técnicos que estão começando, não pensem que vão ver isso aí muito, não. Isso aí é cada 10 anos, ou sei lá, que a gente vê um negócio assim tão claro, tão bonito, enfim, isso aqui devo dizer também que esse aqui é o gráfico que eu vejo, mas o americano não está acostumado a ver o Dow Jones dessa maneira que eu mostro a vocês, porque o americano não tem a cultura de inflação que nós temos, né? Eu vivi, quando fundei a Enfoque em 1983, eu estava lá vivendo o auge da inflação. Nós tínhamos inflação de 30%, 40%, 50% ao mês, não é? E, enfim, então eu desde que comecei a fazer gráficos profissionalmente, comercialmente, com a Enfoque, com a fundação da Enfoque em 1983, eu indexo os gráficos. O americano não, ele não conhece isso, não sabe disso por enquanto, né? Daqui a pouco eu acho que ele vai saber o que é inflação um pouco melhor. Demora um pouco ainda, mas enfim.
Então esse é um gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI, que é usado para tirar a inflação de 2.300% aproximadamente, que nós tivemos aqui desde 1913 até atualmente, em torno de 2.300%. Uma gota, um grão de areia numa praia, sendo que a praia é a nossa inflação, né? Isso, inflação americana é totalmente desprezível quando comparada com a nossa inflação dos últimos 50 anos. Mas não deixa de ser uma inflação, né? Então, é isso aí. Eu acho que nós estamos claramente aqui. Bem, e nos Estados Unidos o que acabou acontecendo foi que, então, esse nível foi rompido e desrompido. Então, eu considerei na época isso aqui como sendo a indicação do século. Agora, o mercado, como é capitaneado aqui, o exército dos compradores é capitaneado pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, é duro os caras largarem o osso, né? Mas a gente está tendo indicação atrás de indicação que os touros estão ficando cansados. Esse processo todo aqui, eu vou botar isso aqui num gráfico semanal, para vocês verem que esse processo aqui se assemelha a uma deriva. Vamos ver se mensal talvez possa até ficar. Isso aqui a gente tem, vejam que interessante, né? A gente tem o rompimento daquele nível que é dado, dessa mãe de todas as resistências, que é dado por esses dois níveis vermelhos aqui. No mês seguinte a gente tem esse baita engolfo, e agora a gente está subindo, fazendo uma força danada para subir, e quando a gente se aproxima do último topo, a gente então está tomando essa patada do urso aí, né? Então isso aqui é o mercado dizendo, olha, tá difícil aí para os touros, né? E isso aqui está reforçando essa análise de que nós tivemos essa grande, muito importante indicação, que foi esse bull trap aqui nessa mãe de todas as resistências. E agora tivemos mais um bull trap aqui no Dow Jones, fica bem claro, né? Nós temos um topo aqui. Fica bem claro o bull trap, que nós tínhamos esse topo do começo de abril, esse topo do começo de maio, e mais esse outro topo aqui da semana passada. O mercado rompe na segunda-feira, deixa esse candle de indefinição, reverte ontem e hoje confirma a reversão. Então isso aqui, minha gente, eu estou esperando isso aqui cair, e cair muito. Baixistas, muito baixistas no curto, médio e longo prazo. Então é isso, vamos analisar Petrobras e vamos analisar Petrobras e Vale e depois responder algumas perguntas. É isso, Júnior? Nós não temos tempo para muitas perguntas hoje, mas eu vou tentar fazer aquele jogo rápido que nós temos feito, que é bate-rebate, né? Eu não vou me alongar muito na análise, só vou dar a minha opinião, né? Tá? Júnior tá a posto aí? Rodrigo também? É isso? Juninho? Juninho tá por aí? Cadê o Juninho? Oi, Juninho. Juninho deve ter saído um pouco, já volta. Então, Juninho chegando, por favor, pode entrar? Oi, Fausto. Oi, Juninho. Então, estamos começando as perguntas, eu vou analisar Petrobras e Vale, tá? Ok, a próxima é Risco Brasil, tá? Ok. Que nós tínhamos tomado uma posição de Vale, fomos estopados na posição ontem, né? Se não me engano, acho que foi ontem. Vertical, Vale do Rio Doce está aqui. Então, nós continuamos bastante baixistas em Vale no longo prazo. Por quê? Puxa, vejam, quando a gente vê Vale, e agora eu estou aqui me permitindo mostrar a vocês Vale indexada em dólar. A gente constata claramente que isso é uma tendência de alta que vem desde 1988, tem essa belíssima reta de suporte aqui, né? Deve ser, a gente tem por padrão colocar as retas de suporte azuis e as retas de resistência vermelhas.
E também está definida, então, o rompimento disso, minha gente, nos dá, se a gente vai traçar Fibonacci aqui, é um negócio de chorar, né? Porque realmente os níveis Fibonacci, níveis de correção Fibonacci ficam muito longe, muito longe do preço que está o mercado aí agora. Agora, muita queda? Muita queda, mas como eu tenho dito aqui outras vezes, eu não tenho culpa se esse ativo subiu ao longo desse tempo 98.000%, né? 98.500%. Eu não tenho culpa disso. Vale subiu isso aí de 88 para cá, em dólar. De 2002 para cá, Vale... aliás, para o topo anterior ao subprime, Vale havia subido 3.332 e para os preços atuais ainda subiu em torno de 1.500%. Do fundo do subprime para cá, Vale ainda está 88% acima, né? Então eu acho que o cenário está feito para que possa haver uma queda bastante significativa. Então, nós estamos com uma tendência de alta rompida que projeta níveis baixíssimos de correção Fibonacci e estamos com uma tendência de baixa intacta. E agora, o mercado está subindo, acho que tem chance de chegar aí até a sua reta de resistência, tocar a reta de resistência novamente. Mas ele está num nível de resistência, que é esse nível dado por esses topos de janeiro, de fevereiro e essa pequena acumulação aqui, e deu uma rateada hoje, né? Deixou um candle, o que eu estou fazendo aqui? Ele deixou um candle que, se confirmado amanhã, poderá ser chamado de Harami. Harami na verdade é um candle de indefinição, né? Um inside day, como o americano chama, e corpo real pequeno mostrando indefinição, né? Então está meio indefinido aí no curto prazo. Se nós tivermos uma queda acentuada amanhã, isso aqui confirmará um candle, uma formação de reversão. Esses três candles aí podem ser considerados então como uma formação de reversão. Se tivermos um bom fechamento acima de 28,50, os preços devem testar essa reta de resistência que eles vão encontrar lá pelos 29,20 e eventualmente eles podem também chegar até o último topo a 30. Eu não estou acreditando por conta do que eu falei até agora, né? Acho que lá fora está caindo, Vale está subindo em função das notícias que vieram da China essa semana, e eu não estou botando muita fé nisso não. Então estamos baixistas no médio e longo prazo e indefinidos com um pequeno viés de baixa para o curto prazo. Pequeno viés de baixa por conta desse candle de indefinição que tivemos hoje, né? Petrobras, por outro lado, não está assim tão bonitinha, né? Petrobras, e eu vou me permitir aqui também mostrar a vocês. Não, peraí, primeiro eu preciso voltar para Vale. Não, agora sim, Vale já está aí no mercado diário. Eu achei que estava em dólar ainda, Vale, mas não, já estava nominal. Eu quero me permitir aqui parâmetros indexador, divide inflação ano passado, EUSCOM, para mostrar para vocês como está bonita essa reta de resistência que a gente pode traçar aqui em Vale, em Petrobras, desculpe. Vejam que coisa linda isso aqui. Então, nós tomamos uma posição para o fundo com stop em Petrobras, estamos vendidos em Petrobras. E vejam, nós fizemos essa posição quando o mercado nos dá um engolfo nesse nível de resistência, que é um nível importantíssimo de resistência. Por quê? Ora, porque a partir de novembro do ano passado, quando ele chegou nesse nível, ele caiu 43%. E também, que por sua vez coincide com com essa reta de resistência. Vejam só que coisa interessante. Topo anterior ao subprime, topo aqui de final de 2009, topo de 2011, topo de 2012 e esse topo atual. Então essa reta tem que ser respeitada, né?
E eu estou vendo aqui o seguinte, o mercado fez um engolfo aqui, está fazendo uma bandeirinha de baixa e deve cair, próximo suporte, próximo objetivo é R$15, e como se sabe, nós estamos muito baixistas em Petrobras, por conta de que commodities, petróleo Nova York, estou mostrando aqui o petróleo para vocês, que viveu nessa toca aqui durante 20 anos, de 83 até 2003, em 2004 ele rompeu, por conta da farra do crédito, que depois inflou a bolha do crédito, que deu no subprime, estourou o subprime, o mercado caiu, veio de 145, caiu. Sabem quanto o mercado de petróleo caiu, minha gente? Olha, vejam só, para a gente pôr pingos nos is, 76% o mercado caiu em alguns meses. O mercado do petróleo caiu 76%, bateu na parte de cima dessa toca onde ele viveu durante 20 anos, resvalou, e agora ele está nos dando o que eu acho vai ser chamado de formação, a maior formação de cabeça e ombros aí da história, né? Isso aqui está com toda a característica de que vai reverter essa alta iniciada no fundo do subprime, e se isso acontecer, se essa reta aqui for rompida, os preços caem no mínimo para cá. Para cá é abaixo de $50, e abaixo de $50 não tem pré-sal, e se não tiver pré-sal, a Petrobras está encrencada muito mais do que ela já está, porque todos os investimentos dela são em função do que ela acha que vai tirar de retorno com o pré-sal. Se não tiver pré-sal, e por que não tem? Porque o custo de produção do petróleo do pré-sal é acima de $55 segundo a Petrobras, e segundo a British Petroleum acima de $65. Então, se isso acontecer, vai ser realmente muito ruim, né? E vejam o que acabou de acontecer aqui nos finalmente. Nós tivemos uma belíssima reversão nesse nível de resistência, que é esse topo aqui de março. O mercado rompe, faz quase um shooting star ontem, e hoje parece estar confirmando, né? Agora, gap para cima, gap para baixo, isso é muito baixista. Então, estamos aí bastante baixistas em Petrobras, até e com o petróleo corroborando nessa análise aí. Então vamos lá, Júnior, primeiro é Risco Brasil, vamos lá, Risco Brasil, Risco BR. Risco Brasil. Melhorar um pouquinho esse zoom aqui. Então, Risco Brasil, minha gente, Risco Brasil, temos essa reta aqui espetacular, né, que vem lá do topo do início do ciclo de alta da Bolsa. A Bolsa sobe, o Risco Brasil cai. É assim que eles funcionam. Isso aqui foi a queda do subprime. A Bolsa cai, o Risco Brasil sobe. E depois nós tivemos aqui 2011, foi a crise dos Estados Unidos, depois agora alguma coisa que eu não me lembro mais o que aconteceu aqui em 2012. E traça-se uma reta, essa reta é rompida, e isso aqui nos dá direito de traçar Fibonacci. Fibonacci está aqui 400 basis points, começa a Fibonacci, né? Então estamos altistas no Risco Brasil por conta disso. Agora, por outro lado, depois do rompimento dessa reta, os preços estão se acumulando numa formação que tem toda a característica de que dará continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui eu acho que vai ser chamado de retângulo, será chamado quando essa resistência for rompida, só que agora nós estamos testando o fundo dessa resistência. Testamos o fundo e vejam o que aconteceu. Uau! Perigou, hein? Então nós estamos perigosamente testando essa reta de resistência, essa reta, porque eu sou bonzinho, porque se eu tivesse posto ela aqui em cima, eu acho que daria para dizer que ela já está praticamente rompida, o mercado está. Então eu acho que grandes chances do mercado romper e Risco Brasil começar a subir a partir de agora, tá? E como eu disse, o objetivo é 400 basis points, mas inicialmente nós temos esse topo aqui a 300 basis points, é para lá que eu acho que os preços estão indo. Não sem antes testar essas resistências aqui que estão na faixa aí de 260 a 280. 265 a 280. Júnior. Próxima pergunta é Queiroz Galvão, QGEP3. QGEP de Paulo 3? Exato.
Essa ação tem pouca liquidez, eu não tinha ela aqui, mas acabei de baixar aqui para eu terminar o enfoque. Não tenho análise dela. Isso aqui é uma tendência de baixa. E aquela situação, né? Os preços estão mais ou menos em equilíbrio aqui. Nada a falar. Tem impressão que continua a cair. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é um primeiro movimento, e acho que esse segundo movimento deveria ser igual em amplitude a esse outro movimento, né? A menos que a gente esteja esperando uma tendência de alta. Como não é o caso, então, e até... não, aqui a gente também tem algo a considerar, que é o seguinte. Temos uma pequena resistência aqui, os preços reverteram nessa pequena... não sei. Meu cheiro é que os preços estão vindo buscar o último fundo aqui, isso eu não compro e acho difícil de vender também. Não faria nada nesse ativo, não. Júnior, próximo. Próxima é definido. Do Roberto. RZ de preço. Muito bem, Rossi estava querendo esboçar uma reação, mas já rompeu esse suporte importantíssimo, que é o fundo do subprime, está nessa tendência de baixa que nós definimos com essa reta, e eu acho que está se acumulando numa formação que tem características, principalmente agora com essa reversão aqui, tem características de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui parece um triângulo. Eu acho que com essa reversão que aconteceu agora, os preços estão caminhando para testar a reta suporte desse triângulo, que eu acho que tem boas chances de ser rompida, e aí o próximo objetivo seria abaixo de 1, aqui em torno de... próximo objetivo é mais ou menos aqui no 0,90. Mas com certeza 1 vai oferecer suporte, né? R$1 deve oferecer suporte. Acho que Rossi caminha para R$1. Júnior. Próxima pergunta é dólar futuro DOL M14. Então, nós estamos acreditando na alta no dólar, até estamos com posição no fundo com stop. E deixa eu mostrar aqui a nossa posição em aberto. Nós tínhamos sido estopados ontem, nós estávamos com essa posição, fomos estopados ontem no aftermarket. Eu até vou mostrar para vocês aqui, aquelas situações, bom, pior do que essa aqui foi só Raia Drogasil, que, puxa, essa foi realmente uma judiação, vou até mostrar a vocês. Mas vejam, isso aqui aconteceu no aftermarket, ontem nosso stop estava aqui a 2.212, o mercado veio a 2.211, e estopou a gente no final, e nós acabamos comprando de novo por aqui. Então estamos altistas no dólar, nosso objetivo é 2.420. Isso é o intraday, vou mostrar o longo prazo para vocês. Nós temos essa reta rompida, né? Essa reta, se a gente traça a Fibonacci aqui, a gente vê que o primeiro número Fibonacci está aqui no topo da crise de 2008, que está aí bem acima dos níveis atuais, né? E o que a gente está constatando é que o mercado está testando essa reta suporte aqui, que começa em 2011, né? Em julho de 2011. E como ela está testando isso? Está testando isso... deixa eu pegar um gráfico novo aqui para limpar a área aqui, para não confundir. Está testando isso, vejam, testou o último fundo e hoje nos deu, a gente poderia dizer que foi um pequeno engolfo, né? Nada dramático ainda, nós ainda não rompemos essa reta de resistência, que já tem 3 pontos, mas eu acho que a gente caminha para isso. Então, autista aí no dólar. Júnior.
próximo objetivo seria o 2.280, que é esse topo do mês passado. Depois, próximo objetivo, a próxima resistência seria aqui no 2.320. Próxima seria 2.360. Depois 2.420. E o suporte é exatamente o fundo de hoje, né, que também coincide com o fundo de abril, que nós entendemos não deverá ser rompido. Até porque estamos com posição de compra. Júnior. Próxima é a Ambev, do G. Vasconcelos. A Ambev é o Ambev? É a Ambev 3, que mudou o código tem algum tempo. Então, a gente está de olho nesse ativo, porque, vejam, essa reta foi rompida. Tá? Isso é um gráfico que está nos trazendo desde isso aqui é 2000, isso aqui é 2002, isso aqui é alta a partir do subprime, né? Os preços tentam romper esse topo principal, não conseguem, deixam um topo inferior a esse topo, mas por outro lado romperam esse nível de resistência que está mostrado aqui e que é dado por, vejam, esse topo, isso aqui é topo em 2012, aqui temos maio de 2013, agosto de 2013, setembro, novembro de 2013, janeiro de 2014, então um belo de um nível de resistência. Esse nível foi rompido e desrompido. Aqui aconteceu um gap, deixa eu até dar uma atualizada aqui para ver se não muda nada isso aí, mas não muda nada. Não sei por que aconteceu isso, provavelmente algum balanço que foi solto pelo Ambev. Nós tivemos esse gap, os preços na terça-feira eles tiveram essa alta, tiveram aqui um shooting star bem, estão se acumulando numa bandeira que eu acho que é uma bandeira de baixa e que já está prontinha para ser colhida. Nós estamos de olho para vender isso aqui. Qualquer sinal de que essa bandeira vai ser rompida, eu vou estar... e aliás aqui no intraday ela já se parece rompida, né? Se bem que essa retinha aqui pode sofrer algum tipo de ajuste, né? Se a gente quiser ser muito permissivo, a gente pode fazer isso aqui, e aí, bom, então até porque fechou em cima hoje, a gente pode imaginar que não rompeu ainda. E esse outra reta guia aqui também está valendo aqui, olhando de longe, é isso aqui que a gente estaria vendo, no diário é isso aqui. Então ficar de olho, essa bandeira sendo rompida, é vender com stop logo acima do topo da bandeira, que eu acho que vai ser a indicação a ser seguida aí. O objetivo seria inicialmente esse fundo aqui a 14,60. Júnior, baixistas, portanto, curto, médio e longo prazo em ABV. O IBR4 do Thiago PGD. Nossa, o IBR4, hein? Ficou feio isso aí, mais feio ainda hoje. Já está muito feio, ficou mais feio ainda, botão direito, parâmetros, vamos tirar a inflação daqui, tá 1900, 1994, agora sim a gente fica com uma coisa mais decente, né? Período que teve pouca inflação, e aqui a gente vê o que aconteceu, ó. Essa reta aqui foi rompida e os preços tiveram essa queda bastante acentuada, e isso aqui, como é que nós vamos chamar isso aqui? Nós já podemos chamar isso aqui de retângulo de baixa, né? Está aqui o retângulo de baixa para ser apreciado aí por quem quiser. Não, mas eu achei que era um triângulo. Ótimo, você pode, se você, por exemplo, for escrever um livro ou for mostrar numa apresentação, você tem todo o direito de falar que acha que isso aqui não foi aqui, ó, agora virou um triângulo. Na verdade, minha gente, o que eu já até enfatizei bastante aqui na Quinta Técnica, muitas vezes, é que quando a gente tem algo assim, e depois um nheque, 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 nheque por aqui, independente disso aqui depois ser chamado de triângulo ou retângulo, não importa. O que importa é que depois de um movimento definido, o mercado fica pensando. E nesse processo de pensar,
e de realizar lucro, eventualmente ele faz os preços derivarem no sentido contrário ao da tendência, formando o que a gente chama de bandeira de baixa. Outras vezes, nesse processo de indefinição e de realização temporária de lucro, que faz com que os preços se sobreponham sobre quer dizer, faz com que essa pressão artificial de venda, aliás, pressão artificial de compra, né? Artificial porque a gente que está comprando aqui, não porque acha que vai subir, mas só porque quer realizar esse lucro aqui, né? O pessoal que vendeu aqui e que compra aqui. Então, às vezes isso vira um triângulo simétrico, às vezes isso vira um triângulo descendente, e às vezes isso pode até evoluir para virar um retângulo, né? Mas, de maneira geral, depois de um movimento definido, uma aglomeração significa que nós vamos ter outro movimento definido e parecido com o anterior na mesma direção. Então, se a gente fizer isso aqui, nós vamos pegar esse cara aqui e podemos fazer isso aqui, ó. Isso aqui está dando amplitude, né? Opa, chegamos lá perto, hein? Quer dizer que vai parar? Não sei. É bom a gente olhar sempre para a esquerda, né? Olhando para a esquerda, a gente vê que a gente tem um topo aqui em 1994, ó, que coincide com esse outro topo aqui. Então, quem sabe nós não vamos pelo menos dar uma paradinha por aí para tomar um café, né? Ou não vai dar uma paradinha. E se der uma paradinha, não está com cara, né? Porque fechou hoje largado as traças, né? A turma liquidando e muito, né? Agora o que a gente pode fazer é ter isso aqui como base, porque eventualmente os preços podem resolver a qualquer momento vir buscar essa reta aqui. Se é o caso de entrar numa posição de compra, se nós, por exemplo, amanhã tivermos um engolfo de alta, eu acho que pode ser, porque nessa fase aqui, enquanto o manda-chuva lá, que é os Estados Unidos, não começar a cair muito assim, né, eventualmente a gente pode ter situações que tem várias ações caindo e pode ter uma que está subindo e vai ter uma alta até sua reta de resistência. Agora isso aqui, em termos disso aqui, é uma alta de 85%. Então, de repente, tem trade aqui para fazer mesmo, mas precisa tomar muito cuidado, né? Porque o fato é que você tem que ter consciência de que você está operando com uma das piores ações da Bolsa aí, por conta das quedas que ela demonstrou, né? Mas o fechamento de hoje na mínima do dia está, na verdade, indicando que no curto prazo a gente deve ir mais para baixo. Mas já foi uma amplitude dessa aqui, mas e daí? O mercado, quando começa a cair muito, ele começa a trazer pânico para a cena de negociação, as pessoas começam a ter falta de liquidez, e aí uma tendência de baixa dessa ninguém sabe até onde pode chegar. A gente podia fazer isso aqui, ó, também. Ó. Pega essa perninha aqui e projeta ela para baixo a partir daqui, e aí nós vamos traçar aqui um objetivo de curto prazo a 1,50, tá? Olha para a esquerda e vê que isso aqui também tem alguma coisa a ver aqui lá para o passado, né? Então acho que o objetivo aí a 1,50 é possível de ser atingido nos próximos dias. Júnior. Cruz 3 do Fábio. Cruz 3, estamos baixistas. Não, estamos baixistas, tomamos uma posição de venda hoje. Deixa eu ver se confere. Trade controle de ordens aqui no enfoque. Vou colocar o nosso código aqui nós temos o código para visualizar as operações no método com stop. E Cruz 3, vendemos Cruz 3 hoje a 22,23. Aqui venda de Cruz 3 a 22,23,55. Nós vendemos isso foi bem antes do fechamento, foi vendido às 12h42 e não nos demos bem aí por enquanto, porque o mercado subiu, né? Deixa eu ver, vendemos a 22,23 e fechou a 22,76.
Agora, por que vendemos? Vendemos, eu vou aqui mostrar a vocês os nossos clientes receberam a publicação desse alerta de venda, lista de notícias. Vou pegar aqui a notícia referente à Cruz. Onde está? Está aqui. E aqui mostra o gráfico, né? A gente clica aqui, mostra o gráfico. E no gráfico a gente tem aqui o porquê da venda. E aparece aqui, ó. Ver se dá para vocês verem aqui, ó. Segunda reversão em pullback para antigo suporte importante que atualmente coincide com a reta suporte de longo prazo. Tá? Essa é a razão da nossa venda hoje. Então agora eu vou mostrar aqui nessa perspectiva. Segunda. Agora vocês já leram, leio eu aqui para lembrar o que foi dito aí. E o que foi dito é o seguinte, ó. Então, primeiro vamos qualificar isso. Nós temos esse nível de suporte importante. O mercado rompe esse nível de suporte. Isso aqui qualifica essa formação de topo como sendo uma formação de cabeça e ombros. Por quê? Porque rompeu-se essa reta de suporte, rompida essa reta de suporte a partir de 2000, se a gente traçar Fibonacci daqui, o primeiro número Fibonacci é 6,50 aproximadamente. Eu vi aqui quanto é 6 exatamente, o primeiro número Fibonacci é 6, tá certo? Então eu acho que tem todo o direito de classificar isso aqui como uma formação de cabeça e ombros. Formação de cabeça e ombros projeta 17, os preços romperam a reta de pescoço dessa formação de cabeça e ombros, caíram, voltaram a subir. Quando chegaram na antiga reta, no antigo suporte da formação de cabeça e ombros, que a gente chama de reta de pescoço, eles tiveram essa reversão inicialmente, já tinham tido a partir de janeiro aqui, né? E em abril tiveram essa reversão, e hoje estavam tendo essa reversão. Nós vendemos então aqui a 20 qualquer coisa, e o mercado acabou fechando na máxima do dia. Mas isso aqui também nosso stop está acima desse topo aqui, né? Então, apesar de que os preços fecharam na máxima do dia, a gente está baixista aí no médio e longo prazo, a menos que os preços, os 23, sejam rompidos. Se forem rompidos, aí o preço pode ter uma correção, uma reação mais acentuada, e deve ir buscar lá suas próximas resistências a 24 e 25. Mas a gente não acha que é isso que vai acontecer, não, pelo contrário, até porque esse candle de hoje é meio suspeito, né? Ele tem característica do que o Steve Nissen chama de... Steve Nissen é o autor do livro do Candlestick, ele chama de hanging man, enforcado. Então é isso, vamos lá, próxima, Juninho. Próxima é Braskem, BRKM5. Braskem, não vi muita coisa. Eu já avisei que hoje a gente tem horário limite de 18h45, tá? Isso, tá, vamos correr então para ver se a gente responde o máximo de perguntas. Bem, Braskem, rompido esse processo aqui, aqui em cima nós tivemos uma pequena formação de cabeça e ombros, vejam que interessante aqui. Nós tínhamos essa reta de suporte que já é de longo prazo, né? 1, 2, 3, 4 anos e meio. Essa reta foi rompida. Eu acho que os preços estão se acumulando num triângulo simétrico aqui, talvez. Acho que é algo que vai ser chamado de triângulo simétrico, que está para ser rompido. O rompimento desse triângulo projeta inicialmente os preços para o seu próximo suporte a 13. Talvez a gente possa ter uma pequena recuperada para a reta de resistência aqui, ou não. Ou, se os 15 forem rompidos, os preços estão caindo para 13. 15 que é esse topo aqui, esse fundo, perdão, de final de abril. Júnior. Próxima é RADL3. Nossa, essa aqui é uma malvada, essa ação é uma malvada. Vou mostrar aqui nas nossas posições de cuidados o que aconteceu. Puxa vida, isso aí foi de, como eu digo aqui, de quase de se atirar do viaduto. Porque nós estamos vendidos, e veja o que essa malvada fez conosco. Deixa eu botar aqui. Veja o que essa malvada aqui fez conosco. Ela me abre no máximo do dia.
O nosso stop, bem, deixa eu mostrar aqui com mais. O nosso stop estava aqui. Aliás, não, o nosso stop estava aqui. Esse nível aqui, na verdade, é acima desse nível aqui. Ele estava acima desse topo aqui do começo de maio. O mercado abre na máxima, estopa a gente e fecha na mínima. Puxa vida. Mas não tem nada não, porque ele está chegando lá perto de onde ele estopou a gente, né? Quem sabe ele possa dar uma indicação de venda. Bem, o fato é que nós tivemos essa formação de topo, que eu acho que pode ser chamada de topo duplo, talvez, ou topo 1, 2, 3, 4, 5, topo quíntuplo, ou sei lá o que, eu chamo de formação de topo apenas, né, porque o seu fundo foi rompido. Os preços tiveram o que eu acho que é um pullback para esse antigo nível de suporte dessa formação de topo, isso costuma acontecer com uma frequência muito grande, tá? E agora estão se acumulando numa acumulação que eu acho que vai poder ser chamada de bandeira de baixa, ou de repente os preços sobem um pouco mais, deixam mais um topo aí, mas eu acho que é isso aqui que vai acontecer. Os preços podem estar aí subindo um pouquinho ainda no curto prazo, mas médio e longo prazo para baixo, médio prazo eles devem voltar aqui para os 16. Se tivermos um bom fechamento acima de 20, aí muda de figura e os preços devem caminhar para buscar essas próximas resistências aqui, talvez até esses 24, aí possivelmente até os 24, mas como eu disse, não é o que eu acho que vai acontecer, pelo contrário, eu acho que os preços rompem os 18 e caem para os 16. Júnior. Próxima pergunta é PRML3, Prumo Logística. Puxa vida, eu acho que eu nunca analisei essa ação na vida. Nós vamos traçar uma reta de resistência aqui e vamos constatar que os preços estão ali na reta de resistência. Grande volatilidade, né? Isso aqui é uma deriva e o fechamento de hoje mostra que essa reta não vai ser rompida e os preços devem voltar para o 0,80 aqui, ó. Estou projetando os preços aqui para o 0,80 ou talvez para o 0,90. Isso aí, é o que dá para falar. Se tivermos um bom fechamento acima de 1,50, vamos buscar 1,60, que é a próxima resistência. 1,60, 1,70. Júnior. Próxima pergunta é Light 3 do Vitor. Estamos no nível de resistência, tivemos uma reversãozinha. Ó. Temos aqui no 20, mercado bastante volátil, né? Mas o longo prazo nos mostra que nós estamos aqui. Mercado equilibrado, né? Tá negociando aí mais ou menos no meio do processo de oscilação dele desde 1995, né? Quase 20 anos, ele está exatamente no meio. Agora, o que dá para falar? Ele está testando uma resistência bastante importante, muito importante. Temos topo aqui, acumulação, topo aqui, esse último topo do começo do ano. E o que ele nos dá quando ele chega nesse nível? Ele nos deu um shooting star aqui. Ele estava meio que derivando e fez um shooting star. Isso é baixa, ele cai pelo menos para 17,50 para teste desse próximo suporte aqui. É o que eu acho. Não rompe essa resistência, cai para 17,50. Júnior? YouTube 4. YouTube, isso aqui tá... Vai, não vai? Bem, romperam o topo histórico, né? Deixa eu sair daqui e vir para... Não estou pondo aqui a ADR para vocês, né? Não, não é essa que eu quero, não. Eu quero YouTube 4. Opa! ITUB 4. Agora sim! Bem, vejam o que está acontecendo. Ó. Primeiro, essa reta foi rompida. Depois... que significa que a gente tem direito de falar, opa, acho que vem Fibonacci aí. Ih, Fibonacci está R$6, está longe, né? Pô, mas é muito baixo, Fausto. Não tenho culpa se o cara subiu de 95 para o topo
ele subiu 11.000%. Não tenho culpa, o Fibonacci ficou lá para baixo, né? Ah, mas não pode? Pode sim. Puxa, já vi isso acontecer tantas e tantas e tantas vezes. Bem, aí os preços fizeram o quê? Eles tinham nos dado um bull trap aqui. Primeiro nos deram esse bull trap aqui do fechamento, né? Nos deram esse bull trap e caíram, mas depois voltaram a subir, fizeram esse pullback aqui para essa reta suporte de longuíssimo prazo, né? Fizeram esse pullback aqui, voltaram a cair, aí ficaram aí durante um ano aqui nessa faixa entre 23 e 32 e finalmente agora em 2014 eles rompem. Ó, isso aqui, o que é esse outro cara aí? É Fibonacci, isso aqui estão os dois no mesmo nível. Eu vou tirar esse outro aqui. Esse aqui é o nível do topo histórico, tá? Então vamos analisar o que está acontecendo agora. O mercado chega no topo histórico, acumula, sobe, rompe e sai embora. E agora, não sei, eu acho que ele vai lá para a estratosfera, né? A menos que ele volte a penetrar esse nível para baixo. Mas enquanto isso, a gente tem que ir seguindo aqui a linha puramente de análise técnica, a gente deve esperar que os preços cumpram pelo menos essa perna para cima aqui. E isso seria R$ 42. Nós estamos tendo uma acumulação que está com característica de ser uma bandeirinha de alta, então acho que o Itaú está indo para R$ 42. Agora, se por acaso nós tivermos um bull trap aqui, aí é bem sério e a gente pode imaginar que foi feito o topo principal desse ativo, tá? Por quê? Porque já seria o terceiro bull trap. Ah, mas então o bull trap não funciona. Não, funciona sim, mas é que funciona. Só que o fogo não apaga se você continuar jogando gasolina nele, né? E aqui eu acho que estão jogando gasolina aí, que é a gasolina que joga lá nos Estados Unidos vem parar nos bancos aqui. E, bem, enfim, isso é o que o mercado está nos mostrando. É alta e devemos ir lá para os 42. Júnior. PVMF. Então, BVMF está andando de lado, né? Está num processo de lateralidade desde 2009. E o que nós podemos, quer dizer, ele está também naquela fase que é difícil fazer qualquer previsão, né? Então a gente vai trabalhar aqui no curto prazo. O que a gente tem aqui no curto prazo? A gente tem isso aqui, ó. Estamos na reta aí. Ele está testando a reta. Está testando a reta. E essa outra reta aqui, essa reta aqui ficou aqui. Também está testando essa reta aqui. Agora, ele aparentemente rompeu e desrompeu esse nível aqui. Então os touros não estão mostrando muita firmeza aí, né? Eu acho que o que vai acontecer é isso aqui. Isso é cheiro. Se a gente tiver um fechamento bom acima de 12,20, ele sobe para a sua próxima resistência. Aí sim ele sobe para essas resistências aqui a 13, 13,25. Mas não, acho que é isso aqui que vai acontecer. Júnior. Última pergunta, Magazine Luiza, MGLU3. MGLU3. Então, temos uma reversão aqui. Aonde aconteceu essa reversão? Num nível de resistência. Importante? Sim, muito importante. Conforme eu vou mostrar para vocês. Olha esse nível aqui, ó. Estão vendo? Esse fundo aqui de junho, fundo importante? Sim, importante, porque depois dele os preços subiram 58%. Tivemos essa acumulação aqui, mas o mais importante é que esse nível coincide com esse topo que nós tivemos em janeiro desse ano. Então os preços estão testando esse nível de resistência e tivemos um gap e não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Pode ser uma bandeira de alta, como pode ser um processo de reversão. Se nós tivermos um gap para baixo,
e a gente perceber que isso aqui está tendendo a ficar solto aqui, nossa, isso é muito baixista. Isso é muito baixista, ilha de reversão, né? Quando o mercado deixa uns candles soltos aqui, com um gap aqui do lado esquerdo e um gap do lado direito, isso é muito baixista. Mas é esperar para ver o que vai acontecer. Eu, de novo, quero falar para vocês que fiquem atentos aí, porque eu acho que, em função principalmente do que eu mostrei para vocês no Dow Jones, a gente a qualquer momento pode ter grandes emoções aí no mercado, porque estamos muito próximos daquela reta, né, que eu mostrei a vocês, daquela reta de suporte do S&P, do Dow Jones, e isso está ao alcance de um pregão, de meio pregão. Então, talvez amanhã o mercado possa chegar lá, né, a julgar por esses dois candles aí de reversão, depois de um shooting star, depois esses dois candles de baixa, depois de um shooting star que nós tivemos na terça-feira, né? Shooting star na terça-feira, candle de baixa na quarta, candle de baixa na quinta, podemos estar chegando próximos aí da reta suporte e o rompimento dela pode desencadear um processo aí bastante violento de baixa, né? Deixa eu ver só aqui para matar minha curiosidade, vocês estão por aí também, podem acompanhar. Quero ver como é que fechou o Nasdaq hoje, o Nasdaq 100. Nada de muito dramático também. Ele que está chegando próximo do seu topo de alta de todos os tempos, mas ele também tem essa reta de suporte, que é aquela mesma reta do Dow Jones e do S&P, bastante importante também, a gente nota, né? E ele está ficando com uma cara muito forte de formação de topo. Vejam de longe aqui, um pouco mais de longe, como tem cara de uma formação de topo, né? A gente tem que ficar de olho aí nessa reta, que eu acho que dá para a gente pôr aqui, deixar esse pedacinho de fora. Portanto, o S&P, o Nasdaq 100, abaixo de 3.500 pontos, essa reta está rompida. Tem que ficar de olho. E para terminar, vamos dar uma espiadinha aqui só no S&P, no mini S&P, para ver o que ele fez aí nesse pouquinho de tempo aqui que a gente estava na quinta técnica. Nada de muito especial. Isso aí, minha gente. Então, uma ótima semana para vocês e espero... aliás, eu acho que eu não estava mostrando nada, ou estava mostrando, tá? Esse aqui é o S&P, né? Não fez nada de muito especial. E se não estivesse mostrando, vou mostrar agora. Esse aqui é o Nasdaq. Essa é a formação de cabeça e ombros que eu acho que ele está fazendo. Se ele vier abaixo aqui dos 3.500 pontos, que é esse ponto aqui, ele já está abaixo da reta. Mas já está com uma bela de uma cara de formação de cabeça e ombros, né? Então é isso. Uma ótima semana para vocês, fiquem de olho e espero contar com vocês aqui na próxima quinta de novo. Muito obrigado, boa noite.